Legal, gente, dentro da capa 1, olhando para dentro da capa 1. A capa 1 é composta por 3 zonas. Se você está lendo algum livro paralelo, você vai ver que algumas literaturas dão nomes para isso, tá? Tanto para a capa como para as zonas. Eu gosto de chamar de capa 1, zona 2, zona 3. Mas dependendo da literatura, você pode encontrar coisas assim como landing, tá? Aqui quality e aqui como zona big data, alguma coisa assim, tá? Mas, particularmente eu e na minha vida profissional também, eu faço assim, eu chamo de capa 1, zona 1, 2 e 3. É mais fácil, tá? Tanto é, quando eu quero referenciar, eu faço um C1, Z1, né? Então, todo mundo sabe que é capa 1, zona 1. Mas, é minha obrigação te alertar que, dependendo da literatura, eles dão apelidos, nomes para as capas e as zonas, tá? Eu não gosto muito, mas fico alerta. Legal. Zona 1. Zona 1 é onde o dado chega no formato original, tá? Então, a gente tem nossos fontes, que a gente já falou bastante disso, né? Os fontes têm tabelas dentro e essas tabelas armazenam dados, informação e conhecimento, tá? Então, quando eu faço a minha inserção de dados na minha capa de integração, esses dados eles chegam, gente, do formato que tá? Não, nem todo sistema fonte ou nem todos os fontes têm o mesmo formato, tá? Em geral, eles têm formatos bem diferentes, tá? Por exemplo, um CSV, um TXT, JSON, XML e assim por diante. Existem mil formatos, inclusive hoje com a evolução, né, com inteligência artificial, com toda a parte de machine learning, você também pode ter dados que não são números e letras. Você pode ter imagens, tá? Você pode ter fotos. Então, na zona 1, eu armazeno o dado da forma que ele chega. Não importa o que ele é, eu armazeno na zona 1, tá? Depois eu passo para a zona 2. Tá? A zona 2 é onde se aplica a qualidade dos dados que chegam das fontes. Tá? Por exemplo, são controles básicos. Vamos supor que você está na sua página web, que é um dos nossos fontes, e pede o seu e-mail, tá? Para poder fazer o seu login. E quando eu extraio essa informação, esse login tem que ter pelo menos o arroba, verdade? Se é um e-mail, tem que ter um arroba. Então, aqui na zona 2 da capa 1, a gente aplica controles de qualidades básicos, tá? Então, se um e-mail tem um arroba, se o e-mail vem com um ponto, se o nome tá realmente preenchido e não está vazio, se o telefone, se é de São Paulo, por exemplo, tem o DDD, né, 11, porque se não tem, não é de São Paulo, então alguma coisa tem esquisita aí, tá? Então são controles básicos. Aqui vale um alerta. A fonte tem a obrigação de te entregar já um controle mínimo dos dados, tá? Mas na prática, galera, ali, como a gente brinca na trincheira, isso não acontece, tá? O fonte ou a fonte de dados que você está resgatando a informação geralmente tem um controle de qualidade muito ruim, tá? Então, é válido a zona 2 por causa disso, tá? A zona 2 te garante paz mental, tá? Ela te garante que você pelo menos aplicou controles básicos de informação, tá? E finalmente, depois que eu apliquei os controles básicos, o dado viaja para a zona 3, tá? E é onde o fonte se transforma em formato Big Data, tá? Que é conhecido, muito conhecido no mercado de dados pelo formato Parquet, tá? Ou Parquet em inglês, não sei se é inglês, é francês, né? Então, Parquet é um formato colunar que acelera consultas e é muito mais eficiente, tá? Porque antigamente no Data Warehouse o formato era linear, ou seja, o formato é linear, não mudou isso, tá? E no formato Big Data ou formato Parquet, agora mudou, já é colunar. Isso é muito mais rápido, isso é muito mais eficiente, tá? Leandro, eu quero aprender mais disso, onde eu vejo gostei, eu quero atuar aqui, né? Quem faz isso, galera? Quem chega na capa 1, quem faz a inserção dos dados, quem faz a extração, quem faz toda essa parte é nosso amigo engenheiro de integração, tá? Então, desde o fonte até a capa 1, até a capa 1 zona 3, quem atua é um engenheiro de integração. Se você gostou dessa parte, se você quer se profundizar, lembre-se, esse é um curso básico, verdade? Se você já está mudando de carreira e quer ir,
Quem faz toda essa parte, tá? De landing, de inserção de dados, de extração, até o controle da zona 2 e o nosso famoso parquet na zona 3 é um engenheiro de integração, tá? Engenheiro de integração de dados. Algumas literaturas, galera, vocês vão encontrar aí como DataOps também, que é uma parte que eu vou explicar para vocês, obviamente, mas tem literatura que fala que o DataOps também é um pouco responsável pela capa de integração. Eu, Leandro, particularmente, não estou de acordo. Obviamente que o DataOps é um perfil transversal que realmente atua em várias partes do processo de dados, mas eu estou em desacordo com algumas literaturas que diz que o DataOps é responsável também pela capa 1 landing, pela automatização em algumas coisas, tá? Discordo, sou obrigado a dizer aqui para vocês que algumas literaturas tratam assim, tá? Só para vocês ficarem espertos. Legal, vamos agora ver o que é a nossa capa 2. Eu espero vocês na próxima aula.